Fala galera, então aí temos um exercício de geometria espacial, né? E vamos lá ele, né? O vaso mostrado na figura foi feito com placas de vidro, cada uma com 0,5 centímetros de espessura. Considerando que ele tem a forma de paralelepípedo retângulo, com as dimensões externas indicadas, determine a capacidade desse vaso em litros, né? A gente já sabe que para calcular a capacidade, a gente tem que antes calcular o volume. E para calcular o volume de um paralelepípedo, é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, nossa primeira intenção aqui, ó, é sair multiplicando 12 vezes 11 vezes 24, né, que são as dimensões aqui, ó, da figura. Só que ele pede a capacidade em litros, né? E ele fala que tem uma certa espessura essas nossas paredes de vidro aí, né? Então não cabe exatamente 12 centímetros, exatamente 11, né? Eu vou tentar desenhar ele diferente aqui, ó, para a gente pensar. Então aqui, ó, são as dimensões do nosso reservatório na mesma posição, para a gente entender o que acontece. É seguinte, galera. Quando a gente está pensando nessa espessura aqui, ó, de 0,5 centímetros de espessura, acontece o seguinte. Essa aresta aqui, ó, essa mesma aqui, né, ela tem 12 centímetros. Mas o problema é que tem essa face aqui, ó, dessa daqui, ó, que está encostando aqui, ó. Né, para colar ali os dois vidros, ela está encostando aqui, ó. Então ela está ocupando um espaço aqui. Né, tanto desse lado aqui, né, quanto do lado do fundo, né? Estou pensando nessa da frente aqui de 11, ela está encostando na de 12, né? Então ela ocupa um espaço aqui, ó, e um espaço aqui, ó, nas arestas de 12, né? Tanto desse lado aqui, quanto desse lado aqui, ó, elas ocupam um espaço, né? Preciso terminar aqui. Então aqui no fundo também, né? A hora que ela for encostar aqui no fundo, ela também vai ocupar um certo espaço ali. Bom, se a espessura do vidro é de 0,5 centímetros, ele perdeu 0,5 centímetros desse lado aqui, né? Essa aresta de 12 aqui da frente perdeu 0,5 aqui, 0,5 aqui, ou seja, ela perdeu 1 centímetro. Então, internamente, ela não tem 12 centímetros. Internamente, ela tem 11 centímetros. A mesma coisa acontece com a aresta de 11. Né? A hora que essa aresta de 12 encosta aqui, ó, ele também perde uma parte. Né? Aqui desse lado e aqui desse lado, quando ele encosta, e no fundo também, né? Perde lá no fundo um pedaço, e lá do outro lado também ele perde um pedacinho, né? Quando as faces se encontram, né? Então, ao invés de ela ter 11, ela perdeu meio centímetro aqui, 0,5 centímetros aqui, 0,5 centímetros aqui, na hora que juntou as duas faces, que as duas faces se encostaram, né? Ela não tem mais 11, ela tem 10 centímetros. Tá? E a mesma coisa, isso vai acontecer com o fundo, né? O fundo eu vou tentar desenhar aqui, ó. Quando o fundo encosta na parte dessas duas arestas aqui para fechar, ele também consome um pedacinho aqui dela, né? Que é o pedacinho de meio centímetro, que é a espessura do vidro. Então ele acaba consumindo um pouquinho aqui, ó, e ao invés de ele ter 24 de altura, a altura é interna, né? 24 é externa, mas interna ele vai ter 23,5. Ah, professor, e da parte de cima não perde? Não, da parte de cima não, porque ele é vazado, ele é aberto, né? Como é que eu vou colocar aqui as minhas flores se ele for tampado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? As dimensões são essas, ele perde meio centímetro em cada lado, então as dimensões diminuem 1 centímetro. E aí sim, agora que eu pensei a respeito, aí eu consigo calcular 11, 10 e 23,5. Então, comprimento é 11, largura é 10 e a altura é 23,5. Se eu calcular, multiplicar tudo isso aí, 11 vezes 10 vezes 23,5, isso vai dar 2.000
585 centímetros cúbicos. Mas ele não pede quantos centímetros cúbicos, ele pede quantos litros. De novo, vamos lembrar daquela regrinha lá, ó. Em 1 centímetro cúbico, a gente tem 1 mililitro. Ou seja, em 1 centímetro cúbico, a gente tem 0,001 litros. Né? O que eu tenho que fazer então com esse valor aqui? Ó? Eu tenho que dividir ele por 1000. Né? Andando com a vírgula, 3 casas para a esquerda, eu vou concluir rapidamente que ele tem 2,585 litros, né? Então, quanto vai caber de água aqui, né? Somente água, sem flor nenhuma, cabe aproximadamente 2,5 litros. Beleza? Aí, esse problema tem uma letra B. Vou pegar ela aqui, ó. Na letra B, ele pede o seguinte. O volume de vidro utilizado na sua confecção tem 2 raciocínios, né? Um raciocínio poderia ser assim, a gente poderia calcular o volume de cada placa que ele tem. Por exemplo, essa placa aqui, ó, da frente, ó, ela seria mais ou menos assim, ó. Ela teria 12 centímetros aqui. Vamos fechar. A altura dela seria de 24 centímetros. E essa espessura aqui, ó, né, que é a espessura do vidro, né, seria 0,5 centímetros. Aí a gente tem que calcular essa da frente, né, que seria essa aqui do 12. Aí teria que calcular, eu teria duas, né? Teria da frente, teria de trás. Aí eu teria que calcular essa aqui do lado, que é do fundo, e ainda teria que calcular de baixo. Mas eu vou pensar diferente, eu vou pensar assim, ó. Vou imaginar que essa peça seja totalmente, né? Eu desenhei aqui, não sei se apareceu, né? Mas, enfim. Vamos imaginar que essa peça aqui seja totalmente feita de vidro, seja uma peça maciça de vidro. Aí o volume é muito fácil, né? O volume vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Tá? 12 vezes 11 vezes 24 dá 3.168 centímetros cúbicos. Beleza? Bom, isso aqui, esse valor aqui, ó, seria se ela fosse uma peça maciça de vidro. Ela não é, né? Ela é aberta, a gente pode colocar flor. E quanto de flor, ou seja, quanto de água a gente pode colocar? A gente já calculou aqui, ó, a gente calculou que pode colocar 2,585 litros. Né? Então, o que eu vou fazer para descobrir o vidro? Se eu sei ela maciça, que é 3.168, eu vou subtrair o quanto eu posso colocar dentro, né? Que é o resultado aqui, ó, da nossa A, que é 2.585. Né? Hora que eu realizo essa subtração, eu tenho como resultado 583, ou seja, o volume de vidro é 583 centímetros cúbicos. Beleza, galera? Até mais!